Essa é uma pergunta que tem sido feita por muita gente. Nós podemos contar que estamos jejuando ou que já fizemos um jejum? O jejum não tem que ser sempre feito em segredo. É importante que a gente consiga ter a perspectiva correta do assunto. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 1, Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Jesus usa esse argumento quando ele fala de dar esmola e diz: não toque trombeta diante de ti. O que é tocar trombeta? Quando uma pessoa importante chegava e ela não podia simplesmente entrar no recinto sem ser percebida a sua chegada, havia alguém que vinha na frente, tocava uma trombeta para chamar a atenção de todo mundo e só depois do toque da trombeta é que essa pessoa era anunciada. Jesus está usando uma figura cultural da época para dizer de alguém que consegue chamar a atenção de todo mundo para si. Então, quando ele diz não toque trombeta diante de você quando der esmola, ele está falando sobre a motivação do coração. Você está fazendo para abençoar a pessoa e para ser visto por Deus, ou você está fazendo para ser visto pelos homens? Aqui é a motivação. Por que eu estou fazendo isso? Porque ser visto pelos homens é uma consequência. Aliás, se você olhar no capítulo anterior, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus fala a respeito de ser luz do mundo e ele diz que uma candeia tem que brilhar, tem que aparecer. Ele diz: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos se encontram na casa. No verso 16 ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus não está dizendo que os homens não podem ver as nossas boas obras, pelo contrário, ele está dizendo que eles têm que ver, mas através disso eles têm que glorificar o Pai. Quando o nosso anseio de ser visto é para que a gente seja reconhecido e não para que haja glória ao Pai, a motivação está errada. Não tem como você pegar o ensino de Jesus sobre ser luz e com isso brilhar diante das pessoas, e esse brilhar são as nossas boas obras, e depois lá na frente ele dizer que ninguém pode saber das boas obras. Quando ele diz entre a mão direita e a esquerda não conversarem a respeito do assunto, o contexto é exatamente o mesmo. Ele não está dizendo que nenhum tipo de doação nunca pode se tornar conhecido. Aliás, vamos tentar aplicar uma lógica aqui. Como nós sabemos que Jesus jejuou? Tudo no relato sugere que ele teve esse tempo sozinho. Como se sabe que ele jejuou? A lógica nos remete a um ponto. Ele contou isso aos seus discípulos, aos evangelistas que escreveram. Ou eles ouviram isso de gente que ouviu dele. Se o jejum tem que ser sempre em segredo, por que é que a Bíblia então conta que Jesus jejuou? Porque a Bíblia conta que Paulo jejuou? Porque a Bíblia conta que os apóstolos jejuavam? Por que que nós temos tantos relatos a respeito do jejum se isso tem que ser segredo? Alguém diz: não, só se contava depois. A questão não é o antes ou depois, é a motivação. Alguém pode errar contando depois com a mesma motivação que erraria contando durante. Então, o que eu olho para a palavra de Deus e percebo que é errado é quando de alguma forma a gente tenta usar aquilo para se promover. É quando a gente tenta usar aquilo. Há contextos que não tem como você não contar que está jejuando. Eu já estive em lugares onde, por exemplo, seria, culturalmente falando, em outros países, uma desonra, uma desfeita muito grande não aceitar comida. Então, logo, quando chegava numa casa, antes deles praticarem hospitalidade, eu dizia: olha, estou num momento de sacrifício em prol de vocês, né? Isso vai exigir de mim algo, não vou poder comer dessas iguarias, dessas coisas maravilhosas que vocês vão me oferecer dessa vez, espero que numa outra ocasião. E quando você consegue simplesmente dar um motivo como esse, você evita uma ofensa, você evita um dano no coração da pessoa. Mas não é apenas uma situação como essa que é admissível. Eu comecei a jejuar por ouvir a experiência de outros que jejuavam, porque nós somos encorajados a respeito disso. Jesus, por exemplo, quando lavou os pés aos seus discípulos, ele fez questão que isso ficasse registrado. E ele disse aos discípulos: eu dei exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Porque o exemplo é motivador, o exemplo é encorajador. Agora, se cada homem de Deus que jejuou ao longo da Bíblia tivesse feito isso só de forma oculta, escondida, em segredo, nós nunca teríamos conhecimento, nós não teríamos nem instrução e nem tampouco encorajamento. Então, a questão não é se podemos ou não falar. Por exemplo, Jesus falou mesmo sobre a esmola e Jesus falou mesmo a respeito da oração. Nós não temos o relato de muitas orações bíblicas? Sim. Então, é errado
a gente orar e as pessoas saberem que nós estamos orando. Não, há momentos onde nós vamos orar em voz alta. Agora, Jesus falou de pessoas que se posicionavam em lugares públicos, nas ruas, e eles oravam só para serem vistos. Então, a frase só para serem vistos, ela indica motivação. Ela não fala da atitude em si. Porque alguém pode fazer a coisa certa do jeito errado, né? E o jeito errado, ele tem muito a ver com a motivação e não mere simplesmente com a execução. Então, o jejum, ele entra exatamente nessa mesma linha e nessa lógica. Nós precisamos, de fato, guardar e policiar o coração. Eu já me vi muitas vezes tentado a compartilhar, né, com os amigos que eu tinha quebrado algum recorde, superado alguma limitação minha. E muitas vezes eu tinha que avaliar o coração. Isso é só dividir a alegria de uma conquista ou estou tentando impressionar alguém? Na verdade, só cada um de nós tem a capacidade de olhar para dentro de si e, debaixo do exame do Espírito Santo, discernir o que de fato está no coração. Eu não olho para a Escritura vendo uma restrição a respeito de compartilhar o assunto do jejum. É lógico que nós devemos evitar, né? Quanto mais discreto a coisa puder ser, será sempre melhor. Até porque há pessoas que não entendem. Eu, quando fiz o meu jejum dos 40 dias, eu tive que fazer isso num contexto de viagem. Cada dia eu estava pregando num lugar. Quando Deus me deu um comando sobre quando jejuar, isso foi diferente do tempo que eu tinha planejado. Eu queria fazer só no fim do ano. E o Senhor falou comigo para fazer isso na metade do segundo semestre. Eu simplesmente tive que me adequar. E por onde passava, eu não podia contar para todo mundo que estava jejuando, eu não podia dizer o tempo que estava jejuando, porque alguns sequer tinham conhecimento de gente que jejuou tanto tempo, mas havia situações onde eu precisava dizer, não estou comendo. A maioria das vezes, né, eu pregava na igreja, haveria refeição depois, eu dizia, olha, não estou comendo hoje. A maioria das pessoas por onde passei durante esse tempo não sabiam quanto tempo eu estava jejuando, mas eu tinha amigos em muitos desses lugares que eu fiz questão de dividir, olha, Deus me deu um desafio, né? Estou conseguindo, a graça de Deus está se manifestando, está sendo tão precioso e isso encorajou muita gente, né? Dentro de casa, minha filha mesmo, só na semana que eu terminei o jejum dos 40 dias, ela fez um jejum de 3 e depois um de 4. Ela não fez jejuns maiores, estava no contexto, né, de escola, de trabalho, mas ela dizia, pai, é impossível a gente não ficar contagiado quando vê de perto, quando ouve a experiência de alguém. Então, sim, podemos falar que estamos jejuando? Sim. Podemos falar que estamos jejuando? Não. Tudo depende do coração e do porquê você quer anunciar isso. Se for para tocar trombeta, não pode, né? Se o coração tiver uma atitude correta, querendo instruir, ensinar, motivar, acredito que pode ser muito benéfico. De preferência, eu digo às pessoas, é melhor falar depois que passou, que é o modelo do que nós temos, né, com Jesus, até porque não havia comunicação no tempo em que ele estava isolado no deserto. Então, não acredito que ele falou isso nem antes e nem durante, acredito que falou depois. Agora, transformar isso numa regra também é bem diferente. Mas como conselho, eu digo, evite falar. E se falar, entenda o porquê você vai falar isso, com quem e quais são as suas verdadeiras motivações. Acredito que isso é o básico para responder essa pergunta, mas sempre digo às pessoas, ore, busque de Deus discernimento. Já tive momentos de jejuar e senti que não deveria falar a respeito do assunto. Já tive momentos de jejuar e senti que deveria falar e aconselhar outros. Já tive momentos onde falei e me arrependi e reconheci que errei. Já tive momentos onde não falei e depois me arrependi porque deixei de encorajar alguém. Então, cada situação precisa ser avaliada e a declaração bíblica precisa ser entendida como um elemento de motivação. Eu acredito que esse é o ponto principal. Na próxima aula, nós vamos ter alguns conselhos práticos que podem te ajudar na preparação, na execução e no encerramento do seu jejum.